E aí, gurizada, beleza? Meus amigos de engenharia, de arquitetura, técnicos em edificações, técnico em segurança do trabalho, trago aqui mais uma série de vídeos. Só se tem aqui, em outro lugar não se encontra, no YouTube não se encontra, só se tem aqui. Hoje eu vou trazer um assunto que referente à NBR 5665, cálculo de tráfego de elevadores, muito calculado por arquitetos. Observe essa questão. O indivíduo pede para efetuar o cálculo de tráfego de elevadores de uma edificação com as seguintes características. Vou pegar a canetinha aqui. Ele me dá um prédio de escritório, olha só, de escritório com 18 pavimentos, sendo que o playground e a garagem estão no térreo. E a distância de piso a piso é de 3 metros. E a área útil em cada andar, gente, eu estou circulando aqui porque são pontos no texto muito importantes e são dados que devemos levar muitíssimo em consideração. Então ele dá uma área útil em cada andar de 435 metros quadrados e pretende-se especificar elevadores com portas de pavimento de abertura central de 0,9 metros de largura, ok? Antemão, para poder iniciarmos a resolução dessa questão, devemos saber a quantidade de pavimentos é igual à quantidade de paradas. Ou seja, se o cara lá me deu 18 pavimentos, então eu tenho que 18 pavimentos é igual ao número de paradas. Vamos utilizar lá na frente esse valor aqui, número de paradas. E temos que saber também que a quantidade de andares é igual à quantidade de pavimentos menos 1. E o cara fala aqui, ó, 18 pavimentos, só que no térreo tem o playground e tem a garagem. Então, dá para o cara notar que a quantidade de pavimentos aqui possui um pavimento que é térreo. E esse térreo não entra na conta quando vamos calcular a quantidade de andares. Se temos que a quantidade de andares é igual à quantidade de pavimentos menos 1, que é o térreo, temos que a quantidade de andares é igual a 17. Ok? 17. Para que possamos efetuar o cálculo do tráfego de elevadores, é necessário que a questão nos traga a população do prédio, ou então dá para calcular, baseado nessas informações, o número de parada dos elevadores nós temos, o percurso dos elevadores dá para a gente calcular, o tipo de porta ele traz na questão, é uma porta de abertura central com 0,9 de largura, a capacidade das cabinas, vamos considerar a capacidade de 8 pessoas por cabine. A velocidade dos elevadores, vamos calcular. E a quantidade de elevadores, vamos verificar conforme a norma. Eu dividi a resolução dessa questão em 26 passos, assim como mostra a norma. Não está dividida em 26 passos, tal. Mas conforme eu fui seguindo a norma, verifiquei que dá para fazer essa subdivisão, né? Primeiro, o que vamos calcular a partir desse cálculo de tráfego de elevadores, né? A partir dessa questão, o que vamos saber calcular? Vamos saber calcular a população total por andar.
vamos calcular a quantidade de pessoa por metro quadrado ou em relação entre a quantidade de pessoa por apartamento. No caso aqui ele nos tratou como metro quadrado, não foi isso? Falou que a área útil em cada andar é 435 metros quadrados, então vamos considerar essa primeira opção, cálculo da quantidade de pessoa por metro quadrado. Calcular a população total do edifício, verificar a capacidade de tráfego conforme a norma, lembrando que toda a resolução desse exercício é baseado na NBR 5665. Vamos também verificar o tempo mínimo que o usuário vai esperar o elevador. Vamos determinar a quantidade de elevadores, conforme a norma. Capacidade de cada elevador. Nós consideramos 8, não foi no início da questão. Vamos determinar a quantidade de paradas. Também já temos esse oitavo passo. Mas vamos ver detalhadamente. O 9º passo, vamos calcular a quantidade de paradas possíveis. O 10º passo, vamos calcular o percurso do elevador, ou seja, a distância entre o primeiro e a última parada. 11ª, a velocidade do percurso. 12º, o tipo de porta, desculpem. 13º, a abertura livre do vão da porta. Essa abertura livre do vão da porta, o anunciado já atrás, que foi 0,9, 90 metros, mas vamos ver mais detalhadamente mais adiante. O 14º passo, vamos verificar o tempo de aceleração e retardamento, conforme a norma. 15º, o tempo de abertura e fechamento da porta do elevador. O tempo de entrada e saída de passageiros. Gente, esses itens é tudo a norma pede. Todos esses itens a norma pede. O tempo de percurso total de ida e volta entre os pavimentos externos sem paradas. 18º passo, o tempo total de aceleração e retardação do sistema. Vamos ver, especificar aqui o que seria o sistema. O tempo total de abertura e fechamento das portas. O tempo total de entrada e saída das pessoas ou passageiros. 21º passo, soma parcial do tempo total da viagem. 22º, o tempo adicional. O tempo total de viagem, a capacidade de transporte dos passageiros, a capacidade de tráfego dos passageiros, o 26, o intervalo de tráfego e vamos fechar com chave de ouro o cálculo do grau de serviço. Primeiro passo, calcular a população total por andar. Essa planilha aqui foi da NBR 5665. Observe que ele traz descrição. Para escritório, o cara considera lá uma pessoa por 7 metros quadrados de sala. O escritório em geral e consultórios, uma pessoa por 7 metros quadrados de sala. Apartamentos, aí tem essa variação aqui, 2 pessoas por dormitório, 4 pessoas por 2 dormitórios, e aí vai. Aí tem hotéis, hospitais, restaurantes, escolas, edifícios, garagem com rampa, lojas e centros comerciais. Só que nesse nosso caso, vamos utilizar escritório em geral e consultórios. Ou podemos utilizar escritório de uma única entidade. Observe que o exercício não deixou claro qual o tipo de prédio. Ele só falou escritório. Então, tá bem vago assim. Então, vamos considerar aqui, ó, escritórios em geral e consultórios. Então, vamos considerar aqui uma pessoa por 7 metros quadrados de sala.
ok? Então, qual é a área útil total? Vamos fazer o quê? Nós sabemos que a quantidade de andares aqui é igual à quantidade de pavimentos menos 1. Então, temos 17 andares. Se cada andar tem 435 metros quadrados, nós temos que a área útil total desse edifício corresponde a 7.395 metros quadrados, ok? Primeiro passo concluído. Segundo passo, calcular a quantidade de pessoas por metro quadrado ou relação entre a quantidade de pessoas por apartamento. Nesse caso, vamos verificar a quantidade de pessoas por metro quadrado, pois os dados que temos é por metro quadrado e não por apartamento. Mas a depender do exercício, você pode considerar, você vai fazer o cálculo por quantidade de pessoas por apartamento. Eu tenho que a quantidade de pessoas é igual à área útil dividido por 7. Por que 7? Porque 7, vimos na norma que é uma pessoa por 7 metros quadrados de sala. Então, a gente está querendo saber quantas pessoas tem por andar. Então, tem que a área útil a gente calculou, a área útil é de 7.395 metros quadrados, dividido por 7. Então, temos que possui 62,14 pessoas por andar.